Então você já viu aquela cena de estar criando seu aplicativo web com inteligência artificial, usando Lovable, Rapid, V0, Base 44, Tempo Labs, qualquer um que você possa citar aqui, aí você entra num loop e não consegue resolver o erro. Bom, eu estou aqui para te ajudar justamente para ver quais são algumas táticas que você pode usar para resolver problemas de loop. Se você não me conhece, meu nome é Elber Domingos, você está no Impactos AI e eu ajudo empreendedores a solucionar problemas de empresas usando inteligência artificial, automação e criar microsistemas. Enfim, nós estamos aqui hoje então para ver como solucionar, e você já deve ter visto gente falando assim: gastei R$1.000 no Lovable. Só um exemplo, tá, gente? Poderia ser outras. Eu tô falando esse porque eu já vi gente falando isso, inclusive no meu curso, tá? Que eu tenho o curso de Rapid, link aqui embaixo. Você pode entrar para aprender a criar de forma correta as coisas. Gastei R$1.000 no Lovable e não saí do lugar. Fui no Rapid e ele resolveu. Ou uma outra aqui: travei no Rapid, ele não consegue de jeito nenhum integrar com a API. Isso aqui, inclusive, eu fiz um vídeo no YouTube porque um aluno meu falou exatamente isso. Falou: não estou conseguindo, o problema está no Rapid, não sei o que lá, entrei no loop, não vai. Eu fiz um vídeo em 30 minutos, eu fiz o que ele estava querendo lá. Não quer dizer que é sempre assim fácil, tá? Mas é um exemplo. Outro: fiz 80%, isso é clássico, fiz 80% do sistema em poucos prompts. Agora falta só o banco de dados e não consigo integrar. Bom, se você já viu algum dessas frases aqui, saiba que você não está sozinho. Você está provavelmente com algumas concepções talvez um pouco distorcidas. Eu quero alinhar aquilo que você geralmente pode fazer para que você não fique decepcionado com a plataforma que você está pegando ou usando. Então hoje nós vamos tratar de loops. Loops de erros. Você entrou em loop aqui e essa aula você vai poder usar tanto para o Rapid, Lovable. Eu coloquei alguns exemplos de aplicativos aqui, tá? Não precisam ser só esses. Esses são talvez um dos mais conhecidos hoje em dia. Eu não sou fissurado por uma única plataforma. Eu mexo mais no Rapid porque para mim é a que mais entrega, mas eu já fiz trabalhos profissionais no Lovable e no V0. Tentei também fazer no Tempo Labs, no Base 44, tenho vídeos meus comparando, tá? E você pode ver, assistir e entender por que eu gosto muito do Rapid. Nós vamos até ver um pouco disso também. Mas eu quero primeiro, gente, conscientizar você, tá? Coloquei essa imagem aqui porque eu tô cansado de receber uma forma de expressão, só tá para você ver que eu tô realmente me importando com esse assunto. De receber gente falando assim: Elber, não dá mais, eu cansei, isso aqui não é para mim, ou essa plataforma é terrível, não funciona de jeito nenhum e tal. E eu coloquei alguns erros, tá, que eu entendo que sejam os mais comuns, o padrão de erro. Primeiro, quer criar apps complexos sem muito planejamento. Esse é o primeiro erro. Tá? A pessoa tem aquela famosa ideia, que você vai me ver batendo muito nessa tecla: vou construir SaaS, micro SaaS. Parece que o mundo só gira para aplicativo de inteligência artificial, o mundo só gira em torno de SaaS e micro SaaS. Deixa eu falar uma coisa para você, ó. Acorda para a vida, tá? Tem como você fazer dinheiro fazendo portal para cliente e você vai, no curto prazo, fazer mais dinheiro. Escreve o que eu estou te falando. SaaS e micro SaaS você precisa planejar muito, tem que saber muito bem o público. Não que o outro você também não tenha, tá? Quem saber, você não tenha que saber. Mas é muito comum dar mais erro. Quando você faz um portal para um cliente, para alguém que precisa, pensa que você vai fazer o portal para o cliente do seu cliente. Cara, você faz muito mais customizado. Você cobra 20, 30 mil reais para fazer um portal desse e você não tem aquele tanto de trabalho que às vezes um SaaS ele vai te entregar, tá bom? Então fica essa dica profissional para você, tudo que eu tô te falando. Mas eu entendo que 98% dos que estão assistindo esse vídeo, eu posso falar o que eu quiser, não vão parar de querer fazer o seu SaaS ou micro SaaS. Se você não vai, então continua assistindo, tá? Ou até para quem também quer fazer o portal do cliente, também serve essa aula. Querer criar, então, apps muito complexos. Mesmo que você queira, comece com poucas funcionalidades, aquele velho MVP, o produto mínimo viável. Começa com algumas coisas, depois você vai crescendo. Não comece com várias telas, é muito comum. Meus alunos, inclusive, falam: professor, estou aqui criando. Cara, a hora que eu vejo, o cara tem uma tela assim, cheio de menu lateral esquerdo, mas cheio, tem assim uns 10 itens que o cara está colocando. Cara, você quer se lascar?
no seu desenvolvimento é você começar desse jeito. Não tem problema você entendendo e você vai avançando. Entenda muito bem o que eu estou falando para não escrever besteira aqui no comentário, tá? Inclusive, comentem, se inscreva, me ajuda. A gente está indo para alcançar 10 mil inscritos e você vai ver que eu vou ser o mais sincero possível aqui para ajudar as pessoas. Vindo de alguém que já se lascou, tem vídeo meu falando do meu maior erro com o Rapid e também já faz dinheiro. Tem um sistema que eu estou entregando agora no Rapid que eu cobrei 20 mil reais para fazer e está funcionando, estou entregando. Inclusive eu vou até fazer no futuro um vídeo sobre isso. Então se você está nessa pegada, não me entenda mal. Você pode fazer um sistema um pouco mais complexo, tem as suas limitações também, não queira fazer um iFood da vida que o cara tem lá, sei lá, quantos mil desenvolvedores e você achar que você vai fazer em pouco tempo, esse é um dos erros também. Mas enfim, você tá começando a pegar a ideia, tá? Faça algo que seja um pouco mais simples, tenha uma ideia que você vai colocar em prática e você já consiga soltar ela para ver se vai funcionar mesmo, tá bom? Segundo erro muito comum, olha aqui, ó. Querer criar em 2 a 3 dias, misericórdia. Isso aqui é aquela pessoa que fica pulando de curso em curso. E se não deu certo, ficar mudando de plataforma e não procurar melhorar o seu processo. Cara, se eu falar para você a quantidade de pessoas que entram em contato comigo pelo Instagram ou até nos meus vídeos do YouTube e fala: já estou aqui há 3 dias tentando resolver um problema, não funcionou, já gastei dinheiro, estou decidindo dessa plataforma, estou indo para outra. Eu vou falar para você, provavelmente, não estou dando certeza que eu não conheço a sua vida, mas provavelmente você vai perder dinheiro na outra plataforma, você não vai perder dinheiro em mais uma outra plataforma, numa terceira, numa quarta, até que 2 coisas podem acontecer com você. Ou você vai sair desse mundo de criar aplicativo com IA e falar que não é para você, ou que todo mundo está errado, que não funciona direito, que ainda não está na hora, né, de se fazer isso. Ou você vai sentar a sua bundinha na cadeira, vai estudar como é que se faz, vai começar devagar e vai aprender. Não me venha falar que uma plataforma deu errado, tá? A não ser, claro, né? Você vai escolher uma plataforma, que ela abriu agora, está começando agora e tal. Aí você tem que fazer testes, tá? Tudo bem. Digamos que você está fazendo um teste ou outro, até entendo. Mas você já tem, por exemplo, você vai pegar um Lovable, um Rapid, um V0, que já são plataformas mais estabelecidas, e você em 2 dias falar que você não conseguiu criar nada e o problema da plataforma, meu amigo, não é. Tá? Tome no mínimo uma semana. No mínimo uma semana para desenvolver uma funcionalidade, tá? Não é o aplicativo todo, não. Para eu fazer os meus primeiros 20 mil reais com o Rapid, eu demorei 1 mês e meio aprendendo o Rapid, desenvolvendo nele. Depois que eu peguei a manha, aí comecei. E mesmo assim, eu tenho que constantemente estar aprendendo como resolver essas questões. Talvez a gente vá chegar ainda esse ano, no momento onde vai ter tantos templates prontos em todas as plataformas, que você literalmente só vai se preocupar com a sua lógica de negócio. Então, os problemas vão diminuir, porque a maioria das pessoas encontra um problema em login, conexão com banco de dados e área de administrador com a área do cliente. Esses são os 3 maiores problemas, basicamente, tá? Porque o resto, negócio ali de business, a lógica de negócio e tal, e problema de conexão com a API, né? Com aplicativos externos. O resto, lógica ali da tabelinha, fazer um CRUD, ler, copiar, fazer update, isso aí é mais fácil, tá? Então é nessas 4 partes assim que a galera apanha bastante, né? E acho que com os templates isso vai melhorar muito. Então aqui, ó, querer criar esses 2 a 3 dias, não faça isso. Outro erro muito comum, não entender como a IA nos apps que criam app com IA funcionam, entendeu? Vou repetir. Não entender como a inteligência artificial que está nos apps que criam aplicações com inteligência artificial funcionam. Elber, como assim? Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Se eu estou falando novidade aqui para você, estou muito feliz porque realmente eu vou conseguir te ajudar. Estou aqui no Rapid, por exemplo. Deixa eu abrir aqui o Rapid, ó. Não estou aqui no Rapid, vou abrir agora. Ó, essa inteligência artificial aqui do Rapid, quando eu começo a criar alguma coisa aqui, você pode ver, eu vou até dar um zoom aqui, ó, que quando você começa a criar, ele te dá algumas opções, ó. Você pode criar um aplicativo com React, Node, com Python, basicamente isso, né? Um Python ou React. Por que ele coloca isso? Porque são as linguagens que eles treinaram a inteligência artificial, que é um agente, que é a mais parruda. Quando você está escrevendo um app, ó, aqui eu tenho um aplicativo, tá?
eu tenho esse agent aqui. Isso aqui você não vai ver em quase canal nenhum, tá? Tem gente que cobra curso, ensina, eu estou em alguns cursos dos meus concorrentes, e tem gente que não sabe disso daqui que eu vou te mostrar agora. Esse agente aqui é o que é treinado, é o mais conhecido, é o mais parrudo que tem. Se você está criando uma aplicação e você não está vendo isso aqui no Rapid, estou falando do Rapid, tá? Você não está usando o agente mais inteligente dele. Ele tem um outro que se chama Assistant, ó, Assistant. Isso é no Rapid, tá, gente? Já explico nos outros. Esse Assistant aqui, ele é mais parecido com o que você tem no Cursor, Windsurf, Visual Studio. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque a inteligência artificial dessas plataformas, elas são diferentes. Vamos lá. Esse agente no Rapid, ele é treinado naquelas duas linguagens basicamente, né? React com Node, e algumas outras integrações que eles treinaram, como integração com Stripe, integração com banco de dados Neon, integração com autenticação, para facilitar, para você não precisar ficar colocando muito código. Mas se você precisar mexer com qualquer outra API, por exemplo, a API do Mercado Pago, tem muita gente que está pedindo, a API do Hotmart, ele não está treinado especificamente nessa API. Então, enquanto você não precisa ficar colocando muita coisa no prompt para dar exemplo, para mostrar para ele como é que faz, com o Neon, que é o banco de dados que ele usa, concorrente do Supabase, para outras APIs você necessariamente precisa dar exemplo. Não é só colocar o site lá, não. Você tem que pesquisar, tem que ver, pegar o código de como ensina na documentação e colar ali. Aí você fala, a Elber precisa fazer isso mesmo? Tá bom, não precisa, vai tentar fazer. Quando você entrar no loop, você dá razão para mim, volta aqui e faz do jeito que eu estou fazendo. Tá? Provavelmente, a chance de você entrar num loop de erros, se você não fizer isso, é grande. Então é por isso que eu estou te falando. Veja quais são as plataformas que essas aplicações são treinadas. Exemplo, o Lovable, .dev, né? O Lovable, ele é treinado também no React. Ele não vai falar aqui para você, tá? Mas o Lovable, ele é treinado no React. Ele não é treinado no Python. Você não consegue fazer a programação aqui em Python. Você não consegue fazer uma programação aqui, sei lá, em C#, ok? No Rapid, você consegue só fazer nessas, mas se você quiser fazer com outras linguagens, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, criar, aqui eu posso escolher, onde é que é mesmo? Deixa eu ver aqui, ó, choose a template. Posso fazer em C, olha aqui, ó, em C++, eu posso fazer um aplicativo em C++, só que ele não, e aqui é a parte que poucas pessoas vão te falar, ou ninguém, talvez você vai escutar aqui só comigo. Ninguém vai te falar que esses outros aplicativos não vão usar esse agente aqui, pelo menos não por enquanto, na data da gravação desse vídeo. Pode ser que você esteja assistindo esse vídeo num futuro que o Rapid já colocou para outras linguagens. Mas, por enquanto, para aquelas linguagens, ele vai usar esse Assistant. Esse Assistant, que não é treinado como agente muito específico, né, que eles fazem muitos prompts específicos, ele vai ser usado igual é usado no Cursor, no Windsurf, no Visual Studio. O Cursor, o Windsurf e Visual Studio usam parecido com esse daqui, nesse Assistant, que não é treinado muito específico numa inteligência artificial, então você vai ter uma resposta ok. Que usar esse Assistant é igual você usar um Cursor, por exemplo. O Lovable já não tem, o V0 já não tem essa opção, você só consegue mexer na inteligência artificial mais poderosa dele, só que ele só te dá uma opção. O Rapid já te permite você mexer tanto no agente mais poderoso quanto no agente mais comum. E quando eu falo comum, não é que ele é burro, só quer dizer que ele não é tão bem treinado em uma única coisa, né? Ou em algumas plataformas específicas. Então você vai ver gente fazendo muita coisa no Rapid por aí na internet sem te explicar essa diferença, pelo menos no Rapid, presta atenção nisso. Um exemplo que poucas pessoas vão te falar, quando você puxa uma aplicação do GitHub ou tenta fazer uma aplicação com Next.js, que ele não está treinado no agente, ele nem te mostra esse agente aqui. Ele nem pode tentar clicar no maisinho e achar esse agente aqui que você não vai encontrar. Tá? Ele vai te mostrar só esse Assistant. Por quê? Ele só permite você começar usando o agent em duas situações. Se você começou a aplicação pelo Rapid, pelo menos do jeito que está hoje, de novo, tá? Pode ser que isso mude no futuro e eu espero que mude. Então, se você começou pelo Rapid, ou se alguém fez essa aplicação no Rapid antes,
colocou publicamente, você faz um remix, que é uma cópia dessa aplicação, aí você vai conseguir usar ele também. Então, de forma geral, para quem está usando outras aplicações, né, como a gente estava mostrando aqui, ó, eu te mostrei um pouco mais específico do Replit, que tem essas duas opções, mas Lovable, Chief, V0, Base 44 e Tempo Labs são treinados muito especificamente em um só. O Firebase Studio, ele é mais genericão. Tá? Ele tem, por isso que você não consegue ter um resultado tão bonito, tão perfeito, quando eu falo perfeito é modo de dizer, tá? Como o Lovable e o Replit no Firebase Studio, porque ele é mais genérico, ele é como se fosse o cursor, ele não está muito treinado em uma ferramenta só. Eles estão tentando treinar meio que em tudo de uma única vez, então ele não fica bom, muito bom em nenhuma delas, tá? Então só essa dica aqui, se você não tinha visto isso em nenhum outro canal, por favor, gente, dá um joinha, ajuda aí, principalmente se inscreva. 70% da galera que assiste meus vídeos não são inscritos, tá? Vamos mandar ver ali pra gente realmente conseguir avançar e passar esse conhecimento. Então vamos continuar aqui para os erros, né? Nós paramos aqui nesse querer criar de 2 a 3 e não entender como a IA nos apps funciona. Então agora que você entende como que a inteligência artificial nos apps funcionam, você vai colocar um pouco mais específico. Então o Lovable, ele está usando mais o React, por exemplo, tá? Se eu não estou enganado. O V0 usa o Next.js, o Replit usa o React, o Base 44 também usa o React. Você consegue ver quais são as coisas que eles usam e você consegue ir ali e começar a criar as coisas mais voltadas, tá? Aqui vai uma dica profissional. Quer poupar token, tá? Entra no 21st, vamos colocar aqui 21st React, deixa eu ver isso aqui. Esse aqui, ó, 21.dev, tá? Esse site aqui, esse aqui, ó, 21st.dev. Eu vou explorar ele. O que acontece? Nesse site aqui, você consegue muita coisa que você só pode dar o exemplo nele lá e ele já funciona. Por exemplo, sei lá, eu vou ver aqui um site bonito, ó, tipo, pegar essa Hero Section aqui, ó. Vamos só esperar ele. Ó que bonito, cara. Só essa partezinha aqui. Você pode vir aqui, ó, copy prompt. Você copia o prompt ou você copia o componente. Eu posso vir aqui, cliquei. Ele vai me dar o código do componente. São 2 componentes aqui e eu posso copiar o código. Perfeito? Então, nesse daqui, se eu não estou enganado, ele está usando o Next.js. Tá ok? Mas nesses daqui você pode colocar lá que o Replit, ele vai entender com certeza. Se eu não estiver usando o Next, gente, vocês me falem aí no comentário, tá? Se eu não estou enganado, ou é React ou é o Next, que no fundo, no código em si, é basicamente a mesma coisa, né? Quando você está criando o componente, não muda muito. Olha um outro aqui, ó, você quer construir tabela de preço, tá? Já tem pronto aqui, cara, ó. Você pode vir copiar, só você copiar aqui, tabela de preço, copia o código. E não é só isso não, tá? Tem muita funcionalidade interessante. Deixa eu ver esses features aqui, ó. Você vai ver que ele tem coisa que não é só de front-end, é coisa de sistema mesmo. Por exemplo, ó, isso aqui é um sidebar. Ó, já está pronto, cara, esse sidebar. Você só pega o código, manda ele fazer. E tem muita coisa, enfim, vou deixar aí para vocês pesquisarem, tá? Então isso aqui é para você economizar token, não errar tanto. Vamos para o quarto erro e talvez o erro mais triste que eu vejo, tá? Achar que tem que ser normal conseguir criar um app em 2 dias, sem erro, para vender por 20 mil, algo que programador demora 6 meses, alguns programadores, né? E cobram, até ficou aqui, ó, e cobram 100 mil reais. E ainda achar ruim gastar $100 no desenvolvimento. Ô, gente, é muita hipocrisia, né? É muito. Quando você acorda pra vida e fala, pô, o que eu tô fazendo? Aí você percebe, eu tô falando um pouco indignado aqui, comigo mesmo, porque isso aconteceu comigo. É muita gente deslumbrada, e eu fiquei deslumbrado também, mas que sai correndo aí pra fazer e depois bota a culpa em tudo. Acha normal, cara. Não é normal. Isso vai se tornar talvez cada vez mais fácil, tá? Mas você achar que essa disrupção tão rápida tá tudo certo, para e pensa, você pode conseguir fazer muita coisa grande, mas você ainda vai precisar de tempo de estudo, pelo menos, de novo, na data da gravação desse vídeo. Daqui 1 ano, pode ser que essa história esteja mais diferente, o que eu acredito que vai estar. Então, se ninguém fez isso por você até agora, eu vou fazer. Você não vai conseguir construir sozinho, sem experiência de programação, uma cópia do iFood em 2 dias. Esquece, tá? Agora, se você quer levar a sério,
né? Demora 1 semana, 2 semanas no mínimo estudando para você construir algo simples. Começa com o aplicativo de tarefa, cara. Entendeu? Conecta com o banco de dados, entenda, faça o login, faça funcionar o login e a senha de forma correta. Ou já comece com o aplicativo que você quer criar mesmo, mas faça, sei lá, comece com o dashboard do administrador, onde você vai cadastrar as tabelas. Mas, por favor, eu não vou vender aqui para você um sonho, como eu vejo alguns aqui fazendo no YouTube, de que você vai conseguir criar um negócio em 7 horas, você vai conseguir criar uma aplicação sem você ter conhecimento de nada. Quem está criando esse tipo de aplicação em pouquíssimo tempo tem conhecimento de programação. Tem. Ponto final. Elber, eu conheci um cara que conseguiu fazer isso e não tinha. Cara, eu acredito que existam, exceções. Mas eu já pergunto para você já ganhou na Mega Sena? Então, parabéns, você não é exceção nesse mundo. Então, você não vai conseguir. Elber, mas e se eu conseguir? Ok. Quer gastar R$1 milhão jogando na Mega Sena e não conseguir? Ok. Aí eu lavo as minhas mãos, você entendeu? Mas eu não quero que você fique perdendo dinheiro com isso, indo de ilusão em ilusão com pessoas por aí, tá? Isso não vai acontecer. O que vai acontecer? Que em 1 mês você vai... Isso eu posso te garantir, tá? Se você entrar no meu curso ali, por exemplo, não vou nem falar 1 mês. Em 1 semana ou 2 semanas, você vai sair com certeza com um aplicativo simples, com uma ideia. Por exemplo, você quer porque quer criar um micro SaaS. Você vai conseguir um micro SaaS que tem uma única funcionalidade simples, que vai, sei lá, criar a imagenzinha usando inteligência artificial, que vai ter usado. Já é complexo isso, mas acho que você consegue. Tá? Ou criar um portal para cliente com algumas funcionalidades que só tem CRUD, né? Criar, ler, fazer update de tabelas, não tem processos complexos. Você vai conseguir, mas você não vai conseguir nem no meu e nem nenhum outro curso sem saber programar, criar algo extremamente complexo em 1 semana. Tá? Se você entrar ali, entra para aprender. Eu te garanto que você vai conseguir, já tem aluno meu que conseguiu, eu já consegui. É possível, mas saiba que é tempo. E vamos voltar aqui, ó. Deixa eu só vir para cá. E agora eu quero falar para você 3 coisas. Antes de começar, quero te dar dicas do que você pode fazer. Depois que você entrou no loop, quais são as formas que você pode resolver isso. E no final, quando você saiu do loop, o que você precisa fazer. Então são 3 coisas, tá? Principais. A primeira delas, antes de sair do loop, vou até pintar aqui, ó. Antes de começar, um prompt. Isso aqui antes de você fazer o prompt. Tenha certeza que o seu prompt tem menos de 3 coisas de uma vez para a inteligência artificial fazer. Se você está pedindo uma coisa, ou que ela é complexa demais, ou que você sabe que você está pedindo 3 coisas ao mesmo tempo, você começou errado. Elas têm relação uma com a outra. Cara, tenta. Se funcionar, erga as mãos para o céu, né? E deu certo. Agora, provavelmente vai dar errado. Tá? Cuidado com isso. De preferência, que sejam testáveis. Como assim? Tenta fazer 1 ou 2 funcionalidades que você consiga testar. O Rapid ele tem uma funcionalidade muito legal que quando você está criando, deixa eu até ver se eu consigo mostrar aqui para você. Ó. Por exemplo, aqui ele estava fazendo alguma coisa. Ó. Ele editou. Tem coisas aqui, se eu vier... que ele vai falar, acho que não vou encontrar aqui nesse momento, tá? Mas enfim, que aqui, por exemplo, às vezes ele fala assim, ó, testei, tá aqui o resultado e deu certo. Aí ele mostra para você, você consegue clicar e ver, coisa que no Lovable você não consegue ver isso tão fácil assim, por exemplo, tá? Aliás, parênteses, por que eu gosto muito do Rapid? O Rapid, olha isso aqui, cara, eu clico aqui, eu jogo a abinha para lá e para cá, ele é muito mais completo, e como você tem, assim, uma questão de que o Rapid e o Lovable, eles já estão muito no mesmo nível, V0, é mais a questão de qual você prefere o gosto do front-end. O Lovable, às vezes, ele faz mais frufru, deixa um pouquinho mais bonitinho para algumas coisas, mas no Rapid você consegue fazer mais profissional, às vezes mais rápido, mas eu gosto muito do Rapid porque ele tem muito mais funcionalidade. Ele é tanto para alguém que não sabe nada de programação, quanto para alguém que sabe bastante, né? Por exemplo, posso clicar aqui, ó, já posso fazer o deploy nele mesmo, não preciso mandar para nenhum outro canto. Banco de dados igual ao Supabase, o concorrente, o Neon. Tem um Git dentro dele, versionamento que eu posso fazer rollback. Eu volto as informações ali, né? Tem aqui, ó, por exemplo,
Opa, deixa eu só abaixar aqui, ó. Posso controlar os secrets nele, o shell, isso aqui é fantástico. Isso aqui você não tem no Lovable, você não tem no V0. Eu posso dar um npm install, um pip install. Acho que no V0 também não tem, né? Mas no Lovable com certeza não. SSH, que você consegue conectar direto com o cursor. O Lovable até tem isso, mas como que ele faz? Você tem que mandar para o GitHub, do GitHub você vai acessar. Aqui não, aqui é direto. Mudou no Rapid, ele muda no cursor, via essa conexão SSH, tá? Então é possível você fazer isso. Então, tem muito mais coisas, tá? Então por isso que eu gosto de realmente enfatizar isso daqui. Então, menos de 3 coisas de uma única vez. Dê preferência, de preferência testáveis. Seja específico e prolixo. O que é prolixo? Não tem problema você repetir a mesma coisa. Ó, tenha certeza de que está fazendo isso. Não faça aquele outro. A inteligência artificial ela é melhor com prompts mais positivos, tá? Tipo assim, positivo é faça isso, faça aquilo desse jeito. Evitar você falar assim, ó, você fez errado isso, conserte. Você fez errado aquilo, não. Tenta dar prompts mais específicos, ó, conserte isso fazendo isso. Agora, você pode colocar barreiras, por exemplo, tem até aqui, ó. Aqui, ó. Diretrizes do que não pode alterar. Às vezes eu coloco, não mude nada. Tem gente que coloca, gente, um arquivo inteiro, né? Eu ainda não fiz isso, mas na atual data de gravação do vídeo, mas vou fazer. Onde você tem um arquivo com várias regrinhas do que ele não pode fazer. Não pode fazer nada que eu não estou pedindo, não pode alterar nada, não tenha ideias de criar nada diferente do que eu pedi, não crie nada novo, não faça... como é que fala? Não instale biblioteca sem a minha autorização, porque daí ele fala assim, ó, eu não consegui resolver isso, mas para resolver isso eu alterei essa parte do seu código, ele muda toda uma outra parte do seu código só para fazer essa partezinha funcionar. Aí ele zoa toda uma parte do seu código que às vezes o seu cliente está mexendo já. Tá? Então é um perigo demais você mexer desse jeito, assim, por isso que precisa testar bastante, tá? Então vamos lá, exemplo de código, sempre que possível, sempre, pega exemplo. Elber, não entendo nada de código. Cara, vai no ChatGPT, vai em outros aí, pede para ele criar exemplo, tá? Você consegue. Diretrizes, então, do que não alterar e abordagem diferente. Essa abordagem diferente não é aqui, essa abordagem diferente é lá do outro lado, quando já tiver errado, tá? Então esse é antes de você começar. Mas digamos que você começou e você entrou no loop, tá? Esse daqui eu vou até pintar de vermelhinho. Esse daqui você entrou no loop. Quais são as dicas que eu coloco? Primeiro, mudar a abordagem do prompt. Isso aqui é óbvio, né? Provavelmente isso aqui é o que você mais faz. Eu tentei escrevi de uma forma diferente e tal. Não funcionou? Você pode ir para o próximo ou você pode fazer uma mescla, tá? Pedir para mostrar onde está o código do possível erro, levar esse código até outras inteligências artificiais para checar possíveis respostas. Então aqui no Rapid, por exemplo, eu posso falar, ó, tá dando erro tal, me fala onde é que está esse código. Ele fala, você vai lá no código e acessa o código, sei lá, vou acessar qualquer coisa aqui, tipo template base aqui, sei lá, digamos que seja nesse código aqui. Eu pego, copio esse código aqui, dou um Ctrl+C, ou se for em mais de um eu colo, vou lá no ChatGPT, no Gemini, no Grok, ou qualquer outro que você queira, coloco e falo, olha, tá dando esse erro, tenta ver o que está acontecendo, ok? Usar outros assistentes, como o assistente do Rapid. Então aqui, ó, tem coisa que a galera tá mexendo no Rapid e não se atenta a isso, ó. Você pode vir aqui nesse assistant e você pode falar para ele, ó, conserte esse erro. Às vezes esse agente que é mais inteligente não conserta e esse daqui conserta. Isso aqui você já não tem no Lovable, tá? Nem no V0, nem nenhum desses daí. Mas você tem no Rapid. Perfeito. Usar o cursor ou o Visual Studio Code, manda o código para lá. Pedir para outra IA criar um texto explicando como implementar a funcionalidade, dando exemplos. Eu já consegui consertar, sair de loop com essa dica aqui, gente. Eu peguei, coloquei e falei assim, estou tentando implementar uma conexão com a API. E olha aqui, ó, você que vai tentar conectar com uma API com tudo de uma vez. Presta muita atenção. Toda API ela tem vários endpoints, várias URLs que você pode fazer diferentes tarefas. Saiba exatamente qual que você quer fazer e faça uma por uma. Não peça para ele implementar todas as coisas de uma vez. O exemplo mais comum aqui é o Stripe.
tá? Quer fazer conexão com o Stripe. Tem lá 4, 5 URLs que você quer conectar, caso a pessoa assine, caso a pessoa cancele, caso a pessoa tal. Quer fazer essa conexão? Faça um por um. Elber, o Lovable faz direto. Ok, funcionou. O Rapid também faz direto. Pode ser que você encontre alguns erros ali, mas você precisa testar isso daí. Então essa é a dica que eu te dou nesse tipo de exemplo, tá? Então eu já cheguei aí no Gemini, por exemplo, 2.5 lá, e falei, e coloquei, até no Perplexity eu já fiz, coloquei para ele fazer no Deep Research, pesquisa profunda lá, e falei, tô tentando implementar esse código, por favor mostre como implementar, dê exemplos usando o TypeScript, por exemplo, que é o código do Rapid que ele usa. Esses detalhezinhos de programação, gente, é interessante você saber, pelo menos conhecer um pouco. E eu peço para ele usa, aí eu jogo lá e ele fala, agora entendi, vai lá e conserta, né? Diretrizes do que não pode, não estava mostrando aqui, né? Diretrizes do que não pode alterar, já falei, e abordagem diferente. Então, isso daqui estava lá para o outro. E a abordagem diferente é justamente aqui. Você fazer uma outra abordagem, que estava, na verdade, até o primeiro ali. Deixa eu deletar esse daqui. Então, esses são as principais dicas. E aqui eu quero saber quais são as dicas que eu não escrevi. Coloca aqui nos comentários como que você já conseguiu resolver. Não sendo pedir ajuda para um desenvolvedor de verdade e mudando de plataforma ou qualquer coisa que seja similar a isso, tá? Eu quero a ajuda de você que conseguiu resolver um loop de verdade na mesma plataforma, você mesmo fazendo vibe coding, como que você resolveu isso, ok? Então, é isso aqui. Aí uma coisa que eu vou colocar aqui, que acabei de lembrar, vou até puxar aqui, vou colocar assim, evite suposições, perfeito? Isso aqui poderia ser até para o outro ali também. Você fala, faça uma API que vai se conectar com tal coisa. Você não colocou documentação, você não colocou nada e você acha que a inteligência artificial tem que saber. Não, ela não tem que saber. De tudo, pelo menos. Ela sabe de muita coisa, claro. E você entende o que eu quero dizer aqui, por favor, não vai me mal entender também. Até eu estou fazendo suposições, né? O que eu quero dizer é, ter uma conexão que você quer fazer com o Mercado Livre, por exemplo. Cara, a inteligência artificial não foi treinada especificamente para o Mercado Livre. Você tem que pegar a documentação, colocar o site para ela ler, pegar uma parte de uma URL, fazer a conexão, depois fazer a conexão com outra, depois com a outra parte. É trabalhoso, dá certo, mas é trabalhoso. Então, ok, e aqui vem uma dica de ouro, tá? Essa aqui é outra dica que já valeria de novo você se inscrever pela segunda vez nesse canal. Quando você saiu do loop, o que você deve fazer? Peça para a IA criar um documento mostrando onde errou e qual foi a solução. Tem que mostrar código. Salve em Markdown. Isso aqui eu vou fazer para você ao vivo aqui e a cores. Esse código aqui, ele fez algumas correções que eu pedi. Por exemplo, isso aqui eu fiz em Python. Você só consegue no Rapid e acho que no Firebase Studio e no Cursor, obviamente, que é para programador. Fazer aplicação com o Python. Esse front-end aqui, gente, é um front-end em Python, aliás, um front-end em React, se não estou enganado, usando um back-end em Python. Deixa eu só colocar aqui, eu vou puxar uma documentação, uma fatura, eu vou jogar essa fatura aqui, joguei, ele vai mandar essa fatura lá para a inteligência artificial, vai ler, eu tenho esse vídeo no YouTube, tá? Ensinando como é que você faz isso. Ele vai ler essa inteligência na inteligência artificial extrair os dados e vai colocar para mim aqui, tudo certinho nos campos, Ele extraiu as informações, invoice, ele extrai as informações, colocou o nome Elber, empresa, nome, os itens do invoice. Nesse caso aqui, provavelmente ele não tinha nenhum item, nem sei, mas enfim, ele extrai as informações do invoice. Acho que aqui tinha alguns itens sim, e provavelmente deu algum erro que eu não vou parar para ver agora, mas eu vou fazer isso aqui, por exemplo, vou até colocar aqui junto com você, quer ver, vou até falar, você consertou muitos erros, eu quero que você crie um arquivo chamado erros.md, que vai ser um arquivo em Markdown, onde você vai falar quais foram os erros que você consertou e como você conseguiu consertar esses erros. Mostre em código. Então, esse tipo de coisa é muito importante quando você realmente conseguir consertar. Perfeito? Deixa eu ver se ele fez certinho. Erros.md. Vou mandar, porque aqui agora ele vai ler
tudo que está nesse chat aqui, lembrando que você não pode clicar em New Chat, tá? Se você clicou em New Chat, ele vai perder esse contexto. Então, eu estou pedindo para ele me mandar isso aqui no Rapid, ok? Para ele ler o contexto que está aqui nesse chat e ele fazer essa mudança. No V0, por exemplo, você já não consegue fazer isso. Porque no V0 você não consegue criar até onde eu gravei esse vídeo. Espero que no futuro eles mudem isso. Você não consegue clicar para criar um novo chat. Inclusive, um dos erros que eu já tive grave no V0 é que eu cheguei no limite da memória, de tanto fazer prompt. Ele falou, não dá mais, agora você vai ter que copiar o projeto e fazer um novo. Cara, que isso, né? Espero que eles consertem isso o mais rápido possível. O Lovable, eu nunca testei fazer isso. Acredito que dá. No meu curso... Aliás, no meu curso, gente... como eu já trabalhei profissionalmente tanto com V0, Lovable, eu vou colocar também nesse meu curso aulas do Lovable, aulas do V0, aulas de outras ferramentas, e o principal, eu vou te ensinar, vou colocar aula ali durante esse... Porque eu não vou parar de colocar aula para vocês ali. Pelo menos eu penso em continuar colocando o máximo que der. E eu vou colocar aulas ali de outras plataformas mais voltado para o lado empresarial e como você fazer dinheiro nesse lado empresarial. Perfeito? Então aqui, deixa eu só voltar. Ele falou aqui, criei um arquivo erros.md com detalhes de todos os erros que foram corrigidos e tal. Ele mapeou, colocou, fez tudo aqui, E se eu vier aqui está o arquivo. Eu vou só colocar aqui. Esse arquivo está em Markdown. Olha aqui que o Rapid me permite colocar Open in Editor. Eu clico aqui, ele mostra como está o arquivo em Markdown. Inclusive eu posso selecionar, posso pedir para ele explicar com inteligência artificial. Vai tentar fazer isso no Lovable para ver se você consegue, tá bom? Não consegue não. Enfim, brincadeiras à parte, tá, gente? Me entendo, só tô zoando aqui, mas eu também gosto do Lovable para algumas coisas. Vamos lá. Continuando, então, você tem esse arquivo, eu vou clicar em Preview aqui, Cara, ele dá o Preview perfeitamente aqui do arquivo, no Markdown, perfeito? Mostrando todos os erros. Aí você deixa isso aqui gravado, você copia, joga numa biblioteca, joga em outro arquivo que você tenha, e você vai marcando, vai colocando a sua biblioteca de erros. O dia que você encontrar o mesmo erro, você mostra, olha, uma vez você encontrou esse erro e deu essa solução, veja se não é a mesma coisa, tá? Então, de novo, só essa dica aqui já é uma dica que vale ouro para você, sem sombra de dúvida. Então, essa é a visão geral de como você pode sair de um loop. Então, se você vier algum amigo hoje seu falando uma dessas coisas aqui, né? Você vai falar assim, você entrou num loop, numa dessas aplicações, mostra esse vídeo para ele e fala, aqui estão os maiores erros, quais são os padrões de erro? Todos esses erros aqui que a gente comentou, o principal é esse daqui, tá bom? Não vai achar que é normal você querer construir um aplicativo, assim como você vê a galera criando no YouTube, consegui em 7 horas, em 10 horas, ou em um dia criar uma aplicação que faz isso, que faz aquilo. A hora que você vai ver, o cara até criou o front-end, criou alguma coisinha ali que consegue funcionar, um muito básico, mas não dá para colocar em produção, tá? Pelo menos se a pessoa conseguiu, e aí vem aqueles segredinhos que ninguém te conta da vida. Sabe quando você faz alguma coisa assim, você vê a galera fazendo, mas como que o cara conseguiu? Nossa, meu negócio tá rachado. Como que o cara conseguiu? Aí, a hora que você vê, sempre tem aquela porcaria de um segredinho que ninguém te conta. Como é que o cara conseguiu de verdade? Ele é programador, teve muita experiência na vida, tem muita coisa ali que já está embarcado no conhecimento dele e tal. E você, pobre coitado, que foi lá, foi na vibe e se ferrou, gastou dinheiro, perdeu, achou que o problema de tudo, de todos da plataforma, menos o seu. Então, aprenda, faça direitinho as coisas. Daí você mostra aqui para ele e mostra a solução antes de começar. Caso você entrou num loop, você pega isso, e quando sair do loop, o que você faz? Se você acha que faltou alguma informação, quer comentar de forma educada, eu permito que você comente aqui. Se você comentar alguma coisa que eu achar que não está educado, de duas uma, ou eu vou te responder num nível um pouco mais direto, ou eu vou deletar também. Seja educado, seja uma pessoa que seja de boa convivência. E olha aqui o tempo que eu estou tomando de graça para fazer isso para vocês, tá bom? Espero que você entre no meu curso de Rapid, está aqui embaixo. Tem uma surpresa para quem entrar. Quem entrar agora, nessa próxima semana, eu vou mudar de plataforma. Gente, vai ficar lindo, lindo esse curso. Vou colocar muita coisa interessante nele que vocês nem imaginam, tá? Fica a dica aí para você e fica com Deus. Até a próxima.